Claro que eu não vou ler inteira aqui, eu vou ler só a finalização, que eu acho que traz um pouco do que ela compreende. Então ela escreveu assim, ó: há 96 anos perdíamos Lenin, o principal líder da Revolução Russa de outubro de 1917. O cara que ousou substituir o poder do czar, o rei, pelo de conselhos de operários, soldados e camponeses, os sovietes. A revolução foi traída, mas Lenin, pelo exemplo e pelos escritos, é eterno. Aí você pode imaginar, né, o que aconteceu, Silvio. O pessoal começou a palpitar ali, a dar retweet, a curtir, a não gostar, a dar suas respostas a respeito disso, tanto que aí veio o fio, a thread da Thalíria, que ela fecha com o seguinte: absurdo comparar Lenin a Hitler. Lenin está na história por declarar a paz, Hitler pela guerra, Lenin pelas obras de política e filosofia, Hitler pelo panfleto antissemita. Não faz sentido comparar a União Soviética com a Alemanha nazista, pois foram os soviéticos que derrotaram o nazismo. E aí ela fecha aqui no final: homenagear Lenin não é culto à personalidade, ele repudiava isso. Seguimos o pedido de Kumprinsla, desculpa se eu falei errado, sua companheira, em seu velório. Não deixem que o luto por Lit se transforme em veneração exterior à sua pessoa. Ele dava muito pouca importância para tudo isso em vida. Sou militante ecossocialista, diz a Thalíria aqui. Lenin e a Revolução Russa ocupam lugar especial na tradição dos que lutam pela revolução da liberdade, igualdade, justiça e paz. Não aceitaremos a narrativa que criminaliza o comunismo. Os comunistas guardam sonhos, os comunistas enxotam fascistas. Meu Deus. Aí eu vou ler também aqui uma resposta a esse primeiro tweet que eu li da Thalíria, que foi do deputado estadual e líder da bancada do Partido Novo aqui de São Paulo, Reni Ozikuke. Ele respondeu assim, ó. O tweet: há 75 anos perdemos Hitler, o líder da reconstrução germânica na década de 30. O cara que ousou rasgar o Tratado de Versalhes e tirar a Alemanha da depressão econômica e moral. A guerra foi perdida, mas ele continua eterno. Ironia à parte, cada um com seu genocida de estimação. Aí, ô Guga, diga lá, ó, você assistiu uma aula de história da Thalíria Petroni? Eu acho que a Thalíria, ela tá acabando dando um pouco de pano pra manga com esse tipo de discurso. As pessoas acabam achando que a esquerda ainda é essa esquerda antiga, né? Atrelada ainda a um discurso revolucionário, um discurso comunista, que até o comunismo era frase revolucionário. dela, né? Os comunistas guardam sonhos e tudo que um remete a essa pouco frase, anos 90 né? demais, né? Um pouco 90 aquele não, pensamento, aquele pensamento 30, do militante 40, dos anos 90, eu digo. 17. Daquele militante, 70. mas repetido até os anos 90. Hoje nem tanto. É um pouco difícil. Eu acho que eu não vejo o menor sentido em você colocar nazismo e comunismo no mesmo patamar histórico. Claro. É óbvio que não faz sentido isso. Até porque, se a gente for ver, os comunistas, eles se uniram aos liberais e aos conservadores para derrotar justamente o nazismo, porque todo mundo sabia que o perigo real, o pior naquele momento, era o nazismo, era aquilo que devia ser combatido, e eles se uniram para combater o nazismo. O comunismo, se você encontrar hoje um garoto com uma foice e um martelo, com algum símbolo comunista, muito provavelmente, mas muito provavelmente, é alguém que, como a Thalíria, vai estar lutando por um mundo mais justo, um pouco utópico, meio infantil, talvez ingênuo, mas não vai ser. Se você pegar um garoto com uma suástica nazista, vai ser um skinheadzinho louco pra te exterminar se você não for da raça dele, porque a diferença é gigantesca. Um tinha como preceito uma luta para que a raça ariana dominasse o mundo, porque para eles tinham uma visão de que havia sim diferenças entre as raças e a raça deles era superior. Sim. O comunismo partiu de uma utopia de lutar pela igualdade. Exato. O comunismo, junto com o anarquismo, foram os primeiros movimentos a dar voz à mulher, a dar voz no anarquismo. Isso é fato histórico. As mulheres, elas eram líderes do movimento comunista e do movimento anarquista desde o início do movimento. Tinham mulheres líderes. Isso não acontecia nos outros movimentos. Sempre foi um movimento que tentou igualar o direito, sim, dos homens e das mulheres desde o início. E que lutou por igualdade, que lutou por fraternidade na
teoria... Liberdade não, né? E não existe só o comunismo lenista. Existem várias formas, não tem só o marxismo. Não, todos os países comunistas foram não tem iguais. só Mao Tse Tung, não lá. foram. Mao Tse Tung Vamos foi lá. totalmente diferente da União Soviética, Tá bom. por exemplo. Igualmente genocida. E foram Mas dois tudo bem, genocidas, vamos lá. dependendo do período. Exatamente. Eu tô querendo te dizer que não, que existem sim comunistas que não foram para essa linha da revolução Não há sangrenta. um único da país guerra à comunista que não burguesia. tenha sido uma ditadura A guerra à atroz, Guga. Você burguesia- sabe disso, você sabe disso. Mas existem países com doutrinas socialistas que nunca são Não, não democráticos. tem. E se Não você existe. pegar Nenhum. a Suécia, a Zero. Noruega, todos Isso é os países social-democrata, sim, isso que é não uma é união socialista. do socialismo com o capitalismo. Esse é um erro que é uma crasso, pelo união amor de Deus. Não, eu não estou dizendo Não. que eles são socialistas. Pois é, eu não estou dizendo que existe. eles são sociais-democratas. É outra e coisa. graças ao quê? A essa discussão Outra entre coisa. socialismo, entre comunismo e capitalismo. Se não existisse essa discussão, não existiria o O capitalismo social-democrata. é móvel, ele pode se Não adoçar, existiria. realmente. A verdade O socialismo, é que não. O capitalismo puro, sem um comunismo para criticar... O capitalismo seria- é puro. Não é. Não, tanto que Ele é existe movediço. a social-democracia. O socialismo não é movediço, Tanto que o existe a capitalismo é. Mas vai lá, social-democracia. Não é puro, Vamos lá. dependendo do Estado. E essa discussão, ela aconteceu graças a esse embate entre o comunismo e o capitalismo que tem que acontecer. E o comunismo fez sim um bem também à sociedade. O nazismo nunca fez bem nenhum. Vamos passar a bola pro Adriles. Vai, Adriles. Vamos lá, eu concordo com uma frase que o Guga disse, que é o seguinte: realmente não dá para comparar comunismo e nazismo. Sabe por quê? Porque o comunismo foi e é muito pior do que o nazismo. Nossa! O nazismo, Camisa ele de força agora assume, pro ele Adriles. assume a própria atrocidade de querer esmagar uma raça diferente. O comunismo não, ele se locupleta exatamente na sua hipocrisia de estabelecer um discurso que promove igualdade, justiça e paz, quando ele só promoveu historicamente morte, genocídio. São 20 Não é milhões verdade. de pessoas. Não é verdade, Não é que absurdo verdade. é isso. São 20 Tá falando milhões de bobagem. pessoas só na União Soviética, são mais de 100 milhões de pessoas mortas por um tipo de sistema de promoveu governo que é absolutamente atroz. Ele tem no seu bojo, ele é ditatorial em essência, porque ele estabelece um princípio que ele quer comandar uma igualdade de cima para baixo, ou seja, e ele coloca todas as pessoas como inferiores à ordem de um partido único e de um Estado opressor. Ou seja, não existe liberdade. Quando essa menina, essa pobre Você tá garota... falando de um tipo de comunismo, tá? Só pra deixar o claro. mesmo comunismo O que foi foi implantado na implementado União em Soviética. todos os países Não foram em comunistas todos e iguais. socialistas, todos foram ditaduras atrozes que inibem as liberdades. Todos têm a premissa de um partido único que tolhe toda e qualquer liberdade do cidadão. Todos promoveram massacres hediondos e morticínio. O que é perigoso no comunismo é exatamente estabelecer esse princípio de empatia com um tipo de juventude que até hoje, como a própria Talíria, entra nesse tipo de discurso enganoso. As falas dela, eventualmente, são complicadas. Assim, comunistas enxotam fascistas. Olha, esse raciocínio é absolutamente assassino, porque, eventualmente, quem o Estado não achar que é comunista, torna-se, inequivocamente, diretamente fascista. Foi o que Stalin fez Então na União você acha Soviética. que a Talíria, Calma. ela colocaria um fuzil ali O em mãos Lenin, e o mandaria Lenin, todo mundo o pro Lenin, paredão? ela fala em princípios de verdade. O Lenin, que ela fala que não tinha nada a ver com esse discurso, o Lenin mandava mentir. Há citações literais dele. Aliás, desde Bakunin, todo tipo de atrocidade é cometida em nome da perseguição de um tipo de utopia futuro. Utopia futura, ou seja, para chegar ao ideal de um governo comunista, porque você tem que passar pelo princípio socialista antes, você sabe disso, como um bom rapaz que é, você pode mentir, matar, perseguir pessoas, se locupletar através das estruturas e dos engenhos capitalistas para chegar ao movimento comunista. É uma paz. Isso aí faz parte do manifesto comunista. Matando 20 milhões. Mas o manifesto De onde comunista é você tirou isso? hipócrita. Olha, Essa que é a questão do comunismo. Deixa eu só Adriles, terminar. Você está dizendo que o comunismo é pior que o nazismo. Cuidado, É muito pior. tem muita gente que ouve É esse muito programa. pior, porque Toma ele cuidado. é. Ele Tem é gente que vai pior atacar porque ele é o garotinho hipócrita. comunista, Ele é hipócrita. vai passar a mão foice, no nazistinha que aparece Não, são com a igualmente suástica como atrozes. apareceu esses dias. Igualmente atrozes. Você tá comparando, os dizendo que é países. Os países em que tiveram, se submeteram ao regime atroz, como a Lituânia, a Moldávia, alguns outros países, a Geórgia, alguns outros países do leste europeu, o comunismo, você bem sabe disso, os símbolos do comunismo são proibidos, porque eles sofreram historicamente na pele, na carne, a grande comunismo tirania. foi proibido em 3 ou 4 países que tiveram O comunismo é a políticos égide do da naipe do hipocrisia Bolsonaro em na nome presidência. do massacre. Vamos organizar. Peraí, vamos lá, Adriles, Guga. Você Vamos organizar. Você tira um Adriles, vamos sistema organizar. tirano
como foi o czarismo, pra colocar um outro muito pior. Segura Essa aí. hipocrisia que o torna mais perigoso, Segura aí, mais Adriles, nefasto vamos lá, ó. que o nazismo. Porque ele tem Hipocrisia, pra raízes. mim, Ele tem é raízes você ter a numa coragem. professora de Gente, história, ó, peraí, ó, uma vamos lá, hein? professora de Vou história e ter que apertar. deputada que Traz a ensina nesses sineta aqui absurdos. de novo O pra Adriles mim, ó. aguenta, Peraí, o traz a comunismo, sineta de novo. ele sai das Vamos extremidades. organizar. absurdo, Não, vamos cara. organizar, vamos Dá pra organizar. relativizar isso. Vamos organizar. Você Guga, tá relativizando o nazismo. Não, não estou. Tá, Não você coloque tá isso na minha colocando boca. ele Olha num lá. patamar É abaixo do atroz. comunismo. Pois Só é, piada. porque ele não é hipócrita. Você não Ele se passaria, assume como que disse ele é. o Vila, você não passaria nem no Ele é ginásio. hipócrita. Peraí, O gente, nazismo ó, não, não é vamos lá, hipócrita. calma aí, não, Você peraí, nem no peraí. primário, você Peraí, nem no primário. para aí, O nazismo peraí, é atroz, vai mas ser não é reprovado. hipócrita. Não, O comunismo não, é calma atroz aí. e é Não, é hipócrita. pior que o nazismo porque E ele é encampado pior por do gente que- hipócrita é em pior países do que um hipócritas. discurso que diz que uma Não. raça é superior à outra e que se Ele é você hipócrita, ele não mata da mesma se forma. subjugar a Ele essa é raça, pior. você é Sabe por quê? assassinado. O nazismo É pior mata do um que outro isso. povo, que é atroz. O comunismo mata o próprio povo. como Olha você só, sabe. ô Adriles, ô Guga, peraí, deixa eu falar Nazismo uma coisa mata o aqui, ó. Ô próprio Guga, povo deixa eu também. falar um negócio aqui, peraí. Eu não quero acabar com o debate, ó. Tem muita gente nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo por aí pelo rádio, mas vamos falar um de cada vez, senão também quem tá nos acompanhando, especialmente pelo rádio, atropela. Eu vou dar mais um tempinho só pra vocês dois, que eu tenho que chamar um break aqui na sequência, e aí vão dizer, pô, Silvio, você chamou o break pra jogar água na fervura. Não é o caso, não. Guga, fala você, depois fala o Adriles, rapidinho Eu acho no uma pique, porque irresponsabilidade. tem um break pra chegar aqui, uma o Rogerinho já tá irresponsabilidade pegando no você pé usar uma aqui, ó. rádio do tamanho da Jovem Pan para dizer que o nazismo que o comunismo é pior que o nazismo, para espalhar esse tipo de narrativa totalmente extremista a favor de uma política, de um discurso da extrema-direita que vê tudo da esquerda Qual como extrema demônio, direita? como pior. Agora, historicamente, não há como você colocar os dois no mesmo patamar. Um é É pior que o outro. óbvio que o nazismo, como um tipo de movimento que simplesmente te extermina se você não se subjugar Assim aos como o arianos, comunismo. ou se você não for um ariano, assim como o comunismo, coisa nenhuma. Se você simplesmente é exterminado, comunismo, a luta deles era contra a burguesia. Sim, uma luta revolucionária e violenta contra a burguesia. Eu jamais viveria num país comunista. Eu sei que eu seria o primeiro a provavelmente ser mandado para um paredão, porque eu sou o cara que não aceita nenhum tipo Pera aí, de Adriles. autoridade. Agora, você querer colocar o nazismo como algo que foi menos maléfico, numa rádio como a Jovem Pan, desculpa, é uma irresponsabilidade. Ó, você falou exatamente em 1 minuto, eu vou dar 1 minuto pro Adriles também. Diga lá, Adriles. Olha, eu acho realmente, eu reitero o que eu disse aqui, o comunismo, tanto quanto o nazismo, são regimes atrozes, opressores, que causaram morticínios e massacres. O comunismo é pior por uma simples questão. Ele é hipócrita. Ele esconde as suas reais intenções por isso, de exterminar toda e qualquer pessoa O que não, nazismo é sincerão, né? que não comungue das suas ideias, do seu ideal de um Estado opressor, de um partido único que tolhe as liberdades e mata quem não se submete a esse tipo de liberdade. E ele chama esse tipo de quem não se submete de burguês. Eventualmente, o comunismo tem raízes e ramificações até hoje, como essa pobre coitada dessa Talíria que fica propagando mentiras em nome de um tirano, de um regime tirano e assassino. Por isso ele é pior que o nazismo, que é tão atroz quanto, mas ele pelo menos não é Era hipócrita. sincerão, era Ele é sincerão. canalha. Nunca Ele é enganou o sincero povo na dele. canalice. Nunca enganou o O mundo. comunismo Sincerão. engana, coopta a juventude em Nazismo era nome sincerão. de um regime tirano, canalha e fascista.